Pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da nossa última live, que foi consumo turístico. E para iniciar essa discussão, eu vou contar para vocês uma historinha real que aconteceu comigo durante a minha pesquisa do doutorado. Os meus turistas não tinham conhecimento de que eu ia estudar souvenir. Eles sabiam que eu estava estudando consumo no turismo. E uma coisa que ficava muito evidente é que durante todo o trajeto da linha Turismo em Curitiba, onde eu circulava com esses turistas, eles falavam de compras o tempo inteiro. E ao mesmo tempo tinham todo um discurso de que eles não estavam muito preocupados com o consumo, mas eles chegavam nos atrativos turísticos e já entravam nas lojas, né? Então, isso fica bem evidente a relação entre o consumo turístico e a experiência turística. E a gente não poderia deixar de discutir a questão dos souvenirs. O souvenir é um tema que é um pouco deixado de lado nas nossas pesquisas em turismo, porque muitas vezes ele é visto como um assunto menor. E não é, né? Porque a gente pode observar que o souvenir ele está relacionado a praticamente todos os atrativos turísticos do mundo. Qualquer museu ou qualquer atrativo natural ou cultural, você vai encontrar na entrada, na saída, ali no meio, numa cafeteria, você vai encontrar uma loja de souvenirs. Então, esse é um assunto muito importante para a gente entender a relação dos turistas com esses produtos e a importância desses produtos para o turismo. Bom, o tema dessa live é o que são souvenirs. E essa pergunta pode parecer um pouco óbvia. O que são souvenirs? Eu aposto que cada um de vocês que está aí assistindo, tem muitos produtores de souvenirs assistindo essa live, quero agradecer bastante por isso, pela participação. Esses produtos são triviais na nossa vida. Normalmente eles estão ali no rack do lado da TV, estão naquela estante na sala, ou a gente tem um cantinho no quarto onde a gente guarda esses objetos, né? Ontem uma amiga me disse que coleciona galinhas, né? Galinhas que ela traz de destinos turísticos onde ela viaja, ela procura por galinhas. Então ela tem um cantinho especial lá com a coleção dela. Eu achei uma graça isso. Então, esses produtos são triviais, fazem parte do nosso cotidiano. Então, às vezes, a gente não dá a devida importância do quanto esses objetos contribuem para a atividade do turismo, como no setor mesmo turístico, no aspecto mercadológico. O universo dos souvenirs, pessoal, ele abrange aquilo que parece óbvio, que é aquilo que eu comentei com vocês, que são as lojinhas. A gente, fazer um parênteses, a gente sempre fala de loja de souvenir como lojinha, né? E quando eu tô dando curso para os produtores, né, eu sempre comento isso, que não é no sentido, não é para diminuir a importância da loja, é que normalmente a loja que tem uma relação afetiva com o consumidor, ela acaba tendo essa denominação mais carinhosa, a lojinha, né? Então, a loja de souvenir é aquela loja feita para o turista. O turista sabe disso, sabe que foi feito para ele e que aquela loja vai recebê-lo com carinho e etc. Então, essas lojinhas de souvenirs, elas representam ali o primeiro aspecto desse mercado. Mas, se a gente pensar que o turista consome, como a gente falou na última live, que ele tem muito interesse pelas compras, todo o setor comercial de um destino turístico, ele pode representar o universo dos souvenirs, né? Por quê? Porque se a gente considerar o conceito de souvenir como todo objeto que o turista compra para levar como lembrança da experiência que ele teve num determinado destino, uma peça de roupa pode ser um souvenir daquele local, né? Então, o consumo dentro de uma cidade pelo turismo é muito forte. Então, a gente tem que imaginar que tem as lojinhas, né, que ficam ali ao entorno. Então, você imagina lá um atrativo turístico, cada um imagina aí o seu atrativo. Imagine que ele em volta, quanto mais turista, mais loja de souvenir você vai encontrar. É até um indicativo de que ali tem muito turista, porque ali tem bastante loja. Aí você imagina as feiras de artesanato, né? Que a maioria dos destinos turísticos do mundo possuem essas feiras, esses locais que na última live a gente comentou que são
os habitats de compras turísticas, né? Que são aqueles locais onde os turistas fazem compra, sentam para tomar um café, tomar uma cerveja, conversar com os amigos, ver as pessoas passando. Esses habitats de compras aí configuram ali as feirinhas. E a gente também tem que imaginar todo o comércio de rua que a gente possa imaginar, os shopping centers, né? E também os supermercados. A gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de produtos e imaginar onde esses tipos de produtos são encontrados. Eu comentei dos supermercados, eu não sei quem aí está assistindo pode falar, né? Quem aí quando viaja vai a supermercados? A maioria das pessoas, quando eu pergunto, diz que vai. Por quê? Porque quando a gente vai no supermercado, a gente encontra muitos produtos locais, né? E também a gente vai por conveniência comprar produtos pra gente e a gente acaba encontrando alguns produtos interessantes. Então eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo aí vão a supermercados e encontram produtos interessantes para levar para casa, né? A gente fez uma pesquisa, a Mônica, que eu não sei se ela está assistindo, a Mônica, que fez iniciação científica comigo no ano passado, ela foi no supermercado de Ponta Grossa e identificou produtos que eram da cidade e que tinham potencial para ser vendidos como souvenirs, né? Então, fica bem claro, assim, que o universo dos souvenirs é muito maior. Mas daí os produtores que estão aí assistindo, tá, mas e o meu produto? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de produtos. Os souvenirs, eles podem ser os produtos com a imagem da cidade, da região, do país. As pessoas compram pela imagem, então pode ser um livro de fotografias, pode ser um pôster, pode ser um quadro, pode ser um selo, pode ser um guardanapo de uma cafeteria onde está estampado o atrativo turístico onde aquela cafeteria está instalada. Nem é um produto comprado, mas o turista muitas vezes leva, né? Porque o que vale ali é a imagem do destino. Então, no universo dos souvenirs, os produtores aí que estão assistindo, pensem bastante na importância de ter a imagem e não necessariamente uma imagem tão óbvia. Por exemplo, Vila Velha, a taça de Vila Velha. Às vezes, um outro aspecto do atrativo é muito importante, uma paisagem, um skyline, o desenho da cidade, enfim. Aí vem as réplicas, que eu acho que são as mais consumidas, né? Que são lugares onde possuem monumentos famosos, você faz uma miniatura. E aí essas miniaturas são amplamente difundidas aí no mundo inteiro. A gente vai ver monumentos, por exemplo, locais onde há, sei lá, um trem, um bondinho, as pessoas fazem a miniatura desses meios de transportes. Então, isso daí tem um valor muito grande para o universo dos souvenirs, que a gente chama de miniaturas, né? Isso é muito importante que exista nas feiras, nas lojinhas de souvenirs, porque as pessoas colecionam, tá? A gente também vai comentar um pouquinho sobre coleção. Aí vem os produtos com a marca. Produto com marca, aí tem que fazer um parênteses, a importância do destino turístico possuir uma marca estabelecida, porque aí o mercado de souvenirs explora essa marca em todos os produtos que a gente imaginar. Vai entrar aí camiseta, vai entrar chaveiro, imã de geladeira, enfim, todo tipo de produto que a gente imaginar. Aí o que vale não é o produto em si, é a marca que está estampada. Eu comento sempre que os alunos, um destino que explora muito bem a marca é o destino Nova York. Então, você vai para Nova York, em qualquer loja você vai encontrar lá a marca de Nova York, que é o I Love New York, com aquele coraçãozinho estampado nos produtos. Vai entrar também nessa categoria os produtos feitos com matéria-prima, né, matéria da natureza. Então, assim, rochas, conchas, folhas, e esses produtos, volto a dizer, nem sempre são comprados. Eles podem ser coletados. Tem alguns destinos onde as pessoas vêm e trazem uma pedra, trazem um pouquinho de areia, né? Então, eles também entram na categoria de souvenirs. E aí vem a última categoria, que são os produtos que são os que mais movimentam a economia, acredito eu, que são os produtos locais, que são aqueles que são produzidos pelos artesãos da cidade e outros tipos de produtores. Então, você vai encontrar ali produtos de arte, telas, esculturas que são feitos por um artista, tem uma assinatura, são objetos que são característicos de uma pessoa. Tem alguns lugares onde você visita, tem lá os artistas que são famosos, e aí quem tem condição financeira muitas vezes leva esses produtos.
Ou então, em feiras de artesanato, você vai ver uma imensidade de artistas e você também pode levar suas telas. Um parênteses, tem muita gente que às vezes pergunta, mas peças muito grandes podem ser consideradas souvenirs? Podem, porque quando o turista resolve comprar, ele dá um jeito, tá? Eu vou comentar também sobre isso no final. Vão entrar as obras de artesanato, né, que representam aí um mercado gigantesco no mundo inteiro e muito importante no Brasil. Esses milhares e milhares de artesãos que produzem e dependem do turismo, e o turismo também precisa deles para representar o local e para oferecer entretenimento e compras para os turistas. Essas pessoas que têm talento aí, produzem com as mãos uma diversidade de objetos, os turistas gostam muito de comprar dessas pessoas, então elas realmente representam muito para o turismo. Vem aí também a arte folclórica, alguns lugares que possuem aí uma tradição artística, não vou adentrar nessa área, mas que também tem uma importância enorme. Então você pega lá o norte de Minas, você vai encontrar artistas folclóricos que fazem um trabalho com barro, bonecos, representações diversas. Isso daí é muito importante também para o turismo e para o turista. Vem aí também os produtos alimentícios, que eu comentei no comecinho dessa live sobre os supermercados. Imaginem assim que a gente vai encontrar nos destinos as lojas de souvenirs, mas a gente também vai encontrar lojinha de comida. Você imagina na estrada, nas paradas da estrada, você vai encontrar tanto souvenirs como alimentos. E muitas vezes esses alimentos têm uma característica muito propícia para o turista consumir. São embalagens fáceis de transportar, vai ter o rótulo da cidade de origem, alimentos que não vão ter problema no transporte em si, por exemplo, derreter, estragar, né? São produtos que têm essa facilidade. É muito legal também falar dessa parte de alimento, porque que a gente chama de souvenir gastronômico, porque os turistas gostam muito de comprar comida. Provavelmente vocês aí que estão assistindo estão pensando aí nas comidinhas que já trouxeram dos destinos. Eu já trouxe 4 vidros de compota de cereja na mala e fiz uma verdadeira acrobacia para aquilo não quebrar dentro da minha mala. E aí, quando a gente chega em casa, a gente fala, mas por que eu fiz isso? Porque ali na viagem teve sentido, né? Isso vale para qualquer tipo de compra que o turista faça. E aí vem os vestuários também. Tem algumas cidades onde as pessoas fazem peças de roupa produzidas à mão ou também industrializadas. Tem algumas marcas, algumas grifes que representam um destino turístico. E aí a pessoa compra um produto de grife ou até fugindo, mas um perfume de alguma grife, você fala, isso não é um souvenir. Muitas vezes, sim. Às vezes esse produto é vendido na cidade e a pessoa traz de fora e a diferença de preço é tão pequena. Por que a pessoa trouxe? Porque aquilo teve um significado, teve um sentido para a pessoa querer trazer um pedacinho daquele lugar representado naquele objeto. Isso vale muito para vinho. Muitas vezes as pessoas vão visitar vinícolas e esses vinhos estão disponíveis na sua cidade. Você vai no supermercado e o vinho está ali. Por que a pessoa traz? Porque trazer souvenir diz muito mais sobre a experiência do que a compra em si, tá? Falando desse mercado, dessa abrangência toda de produtos que eu falei, é importante lembrar que os produtores também encontram outros nichos que não estão no turismo, muitas vezes, mas que também encontram muito espaço de venda. Por exemplo, o souvenir corporativo, né? Muitas empresas contratam aí os produtores de souvenirs para vender produtos com a marca da sua empresa. Muitas vezes, produtos feitos à mão, inclusive. E lembrando também que muitos souvenirs, muitas peças de artesanato, não vou ficar aqui conceituando artesanato e souvenir, a gente vai imaginar que souvenir é todo esse universo aí que eu comentei com vocês. Muitas vezes a população compra. Quando a peça é produzida e tem um sentido para a população compra. Compra muitas vezes para a sua própria casa, para dar de presente, ou às vezes ela compra para dar de presente para alguém que vem de fora.
Esse é um nicho também muito importante. Eu vou dar um exemplo. Lá em Curitiba, quando começou aquela brincadeira com a capivara, começaram a vender produtos com capivara nas lojas de souvenirs. Às vezes, você pergunta para o turista se ele reconhece a capivara como um objeto representativo de Curitiba e provavelmente ele vai dizer que não, porque a capivara está aí no Brasil inteiro e você vai encontrar em muitos destinos. E aí, conversando com os vendedores das lojas de souvenirs, eles comentam que quem compra esses produtos são os próprios curitibanos. E é um souvenir. E eles compram para suas próprias casas e para dar de presente. Então, a gente não pode esquecer, quando a gente está falando de souvenir, que tem o morador local que também compra. E também os souvenirs de eventos, as famosas lembrancinhas de festa. Elas também são consideradas dentro desse grupo aí de souvenirs. Uma coisa importante, quando a gente fala desse mercado, é que a gente no turismo tem todo um discurso de geração de emprego, de trabalho e renda. Mas como que essas divisas circulam na cidade? Muitas vezes são por conta desse tipo de mercado, tá? A gente vai ver aí grandes redes gastronômicas, hoteleiras, mas na verdade quem está circulando o dinheiro do turista na cidade muitas vezes são esses pequenos empresários, essas pequenas lojas, essas lojinhas de artesanato, essas lojinhas de souvenirs gastronômicos. Então eles realmente são muito importantes. É o que vai chegam a pedir capivara no Largo da Ordem, isso mesmo. Então, assim, esse mercado é muito importante mesmo para o turismo, porque ele gera renda na cidade, né? Então, vocês imaginem, assim, lá a Feira do Largo da Ordem, o que não gera de divisas para a população local com o consumo de artesanato. Então, realmente é bem importante. Outra coisa que a gente tem que lembrar quando fala dos souvenirs é que eles são fundamentais, muitas vezes, para fortalecer a imagem do destino. Às vezes o turista está numa loja de souvenir ou numa feirinha, ele vai ter contato com o atrativo, com a imagem local, olhando os produtos, né? E aí um adendo, a importância do vendedor desses produtos e do produtor, que também está ali na ponta. Essas pessoas têm muito contato com o turista e elas são muito importantes para divulgar informações, para prestar informações e para fortalecer a imagem, contar histórias, contar causos da cidade. Então, quando a gente tem a imagem do destino bem fortalecido e isso acaba sendo representado por esses produtos, é um caminho bem interessante para o turismo. Então, a divulgação do destino é muito importante. E também tem outra coisa. Vocês imaginem que esses turistas compram esses objetos, levam para sua cidade de origem, aquilo fica exposto, né, reforçando a imagem do destino para aquele próprio turista, rememorando a sua experiência na cidade. As visitas vão para casa dessas pessoas, vão ver esses objetos, talvez eles escutem histórias a respeito desse destino por conta desse objeto. Esse turista vai comprar esse produto, vai levar de presente para algumas pessoas. Muitas pessoas que não conhecem esse destino, não sabem nada sobre esse destino, vão ter alguma noção por conta da imagem que é carregada nesse produto. Então, em termos de marketing, de promoção, o souvenir também é muito importante. E traz experiências diversas para o turista, né? Na live passada, a gente falou o quanto os turistas gostam e sentem necessidade de consumir. Então, quando o turista chega num atrativo, ele chega num local de visitação, ele já tem expectativa com aquela oferta comercial, ele já espera que aquilo lá vai estar esperando por ele. Então, lá, voltando ao que eu comentei no comecinho, né? Quando os turistas estavam fazendo passeio na linha turismo, eles ficavam o tempo todo falando de compras. E quando a gente chegava no atrativo, muitas vezes a lojinha já estava na porta, na entrada. E foi uma surpresa até para mim, que já estudava o assunto, verificar que os turistas muitas vezes entravam na loja, ficavam mais tempo na loja do que no próprio atrativo. Aí a gente pode falar, ai, que horror. A experiência é da pessoa, a gente não está aqui para julgar o que é certo e errado na experiência turística, né? Então tem gente que vai gostar de fazer mais compra e isso para o destino é muito bom.
A gente não pode ter medo de falar de consumo no turismo, né? Porque é isso que faz gerar divisas na cidade. Então, se não tem loja, o turista se frustra. E eu posso dizer porque eu vi isso acontecer em alguns atrativos na minha pesquisa. Os turistas chegavam lá e estavam já com planos de comprar, chegavam ali, não tinham o que comprar e ele manifestava a frustração. Eu achava até isso engraçadinho, assim, porque eu não imaginava que as pessoas realmente tinham tanta ansiedade. Pode ser que um ou outro, né? Claro que quando a gente fala de comportamento de consumidor é muito diverso, cada um tem uma forma de consumir o turismo. Uma pessoa ou outra pode falar, eu não penso assim, mas a gente tem que pensar de uma forma mais ampla, imaginar o comportamento dos turistas de uma forma geral. Grupos, os produtores podem dizer para mim se eu estou enganada, mas grupos de turistas costumam ter um comportamento ainda mais acentuado de compra, tá? A gente via isso bastante em algumas lojas em Curitiba, onde os grupos entravam e compravam para valer. Uma coisa que eu gostaria de comentar sobre consumo de souvenirs é que, por meio da minha pesquisa, a gente pôde verificar que existe dois tipos de compra, de comportamento de consumo em relação ao souvenir. Um em relação à obrigação social. Isso foi uma grande surpresa. O que é isso? Né? Os meus alunos já escutaram isso, quem já fez a disciplina de marketing. Os turistas têm obrigações de comprar alguns produtos para retribuir alguns favores, algumas gentilezas que foram feitas para que ele pudesse viajar. Então, por exemplo, alguém está cuidando do seu gato, do seu cachorro, alguém que veio molhar suas plantinhas, alguém que vai fazer o teu trabalho enquanto você está viajando, né? Que cedeu aí a sua, que favoreceu aí a sua oportunidade de viagem, o seu agente de viagem, pessoas que trabalharam para que você pudesse viajar. Normalmente, as pessoas compram presente para essas pessoas. E aí, isso se torna uma obrigação. Os turistas que participaram da pesquisa falavam muito assim: eu preciso resolver os meus presentes. Era literalmente uma obrigação. E aí os turistas entravam no ônibus e já iam olhando aonde comprar, e aí eles encontravam uma lojinha com alguns produtos que eram propícios para ele, e ele já comprava tudo ali. E aí ele dizia assim: ufa, resolvi o meu problema. Isso para os vendedores de souvenirs é muito interessante de entender e reconhecer esse aspecto, porque os turistas vão comprar algumas coisas. E aí, que coisas eles compravam, né? Tentem imaginar vocês também, que presentinhos que eu vou comprar para essas pessoas. A gente não tem muito lugar na mala, então as pessoas normalmente compram produtos pequenos, fáceis de transportar, coisas que não quebram. Então, vão imaginando aí que tipo de produto que poderia ser. O meu produto quebra, então a gente vai comentar de embalagem mais para frente, mas normalmente são produtos mais resistentes. E por ele ser pequeno e fácil de transportar, e a pessoa vai ganhar apenas como uma lembrança, o que vai valer mais? A marca. Lembra lá atrás, quando eu falei dos produtos com marca? Então, às vezes, um objeto simples, mas que tem a marca, ela já cumpre a função de dizer: olha, eu viajei, lembrei de você, sou muito grato pelo favor que você fez, está aqui o meu souvenir que eu trouxe, lembrei de você. Então, é muito importante que existam esses produtos. Por mais que o produtor faça coisas maiores, mais elaboradas, mais sofisticadas e com preço maior, é importante ter essa gama de produtos para satisfazer essa motivação, que é dar de presente. E os turistas compravam, o pessoal falando de chaveirinho, né? Chaveirinho, porque, exatamente, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu falava: caramba, por que toda loja de souvenir você entra e já tem na entrada chaveiro, ímã de geladeira, esses produtos que se repetem como um padrão nas lojas de souvenirs? Por quê? Porque os vendedores, de uma forma empírica, já sabem que esses produtos vendem muito porque as pessoas compram em quantidade para levar mesmo de lembrança. Então, eu tinha turista que comprou... Eu tinha pessoas que eu observava ali que enchiam um saco de ímã de geladeira ou de chaveiro
todos iguais. Aí eles falavam assim pra mim, é pra não dar briga. Por quê? Porque ia levar na empresa, né, pros colegas, ou então pros vizinhos, ou então pra família. Então é importante ter esse tipo de produto. E eles têm que ser baratos, porque se você vai comprar em quantidade, o preço tem que ser acessível, tá? E também barato é relativo, mas enfim, então eu acho que todo mundo entendeu. E aí entra a compra que o turista faz para si. Aí a gente chamou isso de compras emocionais. Por quê? Porque quando eu perguntava para os turistas se eles tinham um objetivo de compra para ele, normalmente o turista fala: olha, eu tenho que comprar um monte de coisa para minha mãe, para minha avó. Nanana. Aí falando de coleção, tem aquela pessoa que coleciona sapo, tem a pessoa que coleciona pirâmide. Alguém faz coleção aí? Né? Eu tenho a minha amiga Ali que coleciona galinha, que eu comentei no começo. Tem gente que minha mãe coleciona sino. Então, aonde eu vou, eu já fico procurando sino para trazer. As pessoas que fazem coleção facilitam a vida dos turistas, porque daí é mais fácil você comprar um produto. Tem a professora Márcia que coleciona Santa Rita, e aí por aí vai, né? Eu tô vendo ali crochê, né? Aquilo que o Mimos da Princesa tá comentando, são os produtos locais, feitos à mão, por artesãos, que também acabam entrando como um foco. Tem gente que gosta de ganhar coisinhas de casa. Tem gente que gosta de ganhar enfeite. E aí você já mira o foco nesses objetos que as pessoas gostam e aí você vai comprar, né? Agora, quando é para si, é difícil. Os turistas falavam assim: não, para mim eu não tenho. Os turistas não costumam ter planos, a não ser que ele faça coleção, né? A não ser que ele goste mesmo. Eu faço coleção de imã, né? A Carol ali, faço coleção de imã. Aí você já sai para comprar para os outros e já compra para você também. Mas eu tenho certeza que o seu imã vai ser mais especial, né? Por quê? Porque você não vai comprar qualquer imã para você. Às vezes, para comprar de presente, você vai comprar ali alguma coisa com a marca, já compra ali, faz os pacotinhos e tá tudo certo. Mas o seu imã vai ser um imã especial. E é isso que faz a compra ser emocional. Você vai comprar daquele lugar que você mais gostou, daquele lugar onde você se divertiu mais, aonde você, sei lá, de fato teve uma emoção maior, você vai levar o produto dali. E aí, o céu é o limite. Eu sempre brinco assim, que o céu é o limite, por quê? Porque a gente costuma ver, agora não mais, porque diminuíram as nossas malas. Mas a gente costumava ver pessoas carregando peças imensas em viagens, né? Agora as pessoas têm que despachar, enfim, mas isso ainda acontece, principalmente no turismo interno. Pessoas comprando vasos enormes, né? Como é que chama aquilo? Berimbau, né? Lembra do berimbau que as pessoas carregavam no avião? Por que as pessoas compram essas peças enormes? Para quem olha de fora não tem sentido, mas para quem tá vivendo aquela experiência tem todo o valor, né? Pessoas que trazem cocares imensos, né? Depois é uma dificuldade até para colocar em casa, né? Mas essas peças têm valor para quem comprou. A compra emocional, de uma forma geral, é assim que a gente explica. Mas no turismo é muito importante você pensar que vai ter o produto na feirinha, na loja, que vai atender uma compra social, de uma obrigação social, perdão, né? De resolver um problema, e a compra emocional. E aí tem muitos produtores que falam assim para mim: tá, Grazi, mas daí os produtos têm que ser baratos todos? Não. Você tem que pensar em dois eixos: o eixo do presentinho e o eixo da compra pessoal. E aí, por isso que tem joalheria. Por que as pessoas vão comprar joias nas entradas dos navios, nos portos? Você vai encontrar muita joalheria, relógios caros. Por que as pessoas vão comprar ali? Porque tem sentido, tem valor comprar naquele lugar. Tem que lembrar uma coisa importante, que quando o turista está viajando, ele tá mais propenso a gastar, né? Quem nunca? A gente está com o cartão de crédito na mão, a gente está liberado dos nossos problemas. Quando a gente viaja, a gente esquece um pouquinho dos boletos e aí a gente gasta mais mesmo. Então, a compra emocional é assim: eu estou viajando, eu encontro uma escultura enorme, que eu não sei nem como é que eu vou levar aquilo para casa, mas eu me apaixonei, aquilo é lindo, eu conheci o artista, o produtor local.
A pessoa me contou a história daquela obra, eu tô naquele país, naquela cidade, eu me encantei com aquele produto, eu não sei quando que eu vou voltar, por que eu não vou comprar, né? Então, é por isso que a questão do preço, que muita gente me pergunta, não tem muito sentido nessas horas. E aí o céu é o limite mesmo. Então, é importante ter essa gama. Então, não existe essa de, souvenir tem que ser barato. Tem que ter souvenir barato e aí pode ter o souvenir que você quiser. A questão de agregar valor para o produto, muitas vezes, é que você tenha o nome do produtor, às vezes uma fotinho do produtor, às vezes uma galeria, sabe? Com os artistas que fizeram aqueles produtos na loja, às vezes uma historinha, a historinha do produtor num papelzinho ali no rótulo do produto, que tem a história desse produto, às vezes a pessoa se encanta e compra. Então é muito importante explorar essa ideia da história local, da história do produtor, da identidade com o atrativo, com a cidade, tá? Aí, as características dos produtos desejados pelos turistas, que eu anotei aqui para não esquecer, é que a questão do nome. Para quando você vai comprar o presente, é muito importante que tenha o nome. Quando é uma coisa mais significativa, mais elaborada, o nome ele tem que ficar um pouquinho mais escondido, talvez no verso, mas é importante ter em algum lugar o nome do lugar, tá? A marca do destino, ela vai aparecer muito naqueles produtos que eu comentei com vocês, que são as camisetas, canecas, ímãs de geladeira. Quanto mais elaborada essa marca, mais bacana ela fica nos produtos. Então, aí é aquilo que a gente comentou, é importante porque daí vai divulgar o destino, né? Eu anotei também falar de embalagem. Eu jurava que os turistas gostassem muito de embalagem, mas o que eu percebi é que eles diziam assim: olha, a embalagem é só para preservar o produto, então se precisar de um plástico bolha, alguma coisa é importante. Mas os turistas comentaram muito comigo que, como eles não têm lugar na mala, se a embalagem for muito grande, um pacotão, um laço e tudo, eles acabam tirando ou amassa tudo na mala, porque realmente não tem espaço para isso. Então, eles acabam não se importando tanto. Agora, se a embalagem tem a marca do destino, tem embalagens que são magníficas, as pessoas chegam a emoldurar e colocar na sua casa. Então, também tem que pensar na importância da embalagem. Tem embalagem que o turista, na hora de pôr na mala, vai tirar, vai pôr com carinho no fundo da mala para preservar essa embalagem como uma obra de arte mesmo e vai levar para casa porque a embalagem é significativa. Então tem que analisar caso a caso. E finalizando aí a questão do atendimento. O atendimento é fundamental porque é o vendedor que ele não vai empurrar o produto, mas é o vendedor que vai fazer com que a pessoa entenda a importância daquele produto para aquela cidade. E aí, por isso que é importante que o vendedor conheça de fato os produtos e conheça a história local e tenha informações, inclusive, para prestar para os turistas. Gostaria de comentar que as pessoas têm comportamento de compra diferente de souvenir. E eu tenho certeza que falando sobre isso, as pessoas aí escutando pensam, como que eu sou como consumidor de souvenir, como que eu compro, como que acontece. Tem um estudo que fala o seguinte, que quando a gente começa a viajar, né, a nossa primeira grande viagem, a gente fica louco para mostrar para todo mundo que a gente foi, quer contar. As primeiras grandes viagens da nossa vida tem muito significado. E aí, comprar souvenirs é muito importante. As pessoas querem muito e normalmente trazer presente para todo mundo, porque você quer compartilhar daquela alegria distribuindo presentes. E aí, quando as pessoas ainda estão no início dessas experiências de viagem, elas gostam de trazer produtos com marca. Elas gostam de estampar a camiseta com o nome da cidade, elas gostam de deixar claro ali, não por ostentação, mas por alegria, que foram para aquele lugar. E aí, esses turistas iniciantes, eles têm muita vontade de comprar produtos com a marca. Por que eu estou falando isso? Porque é importante o produtor identificar o perfil de turista que tem naquela cidade. Porque no turismo de massa, onde tem pessoas em grande quantidade, que muitas vezes estão ali viajando
pela primeira vez ou são poucas oportunidades de viagem, essas pessoas gostam muito de comprar produtos que são mais baratos e que têm uma marca. E aí esse estudo diz assim que quanto mais a pessoa vai viajando e vai sendo mais experiente e vai se acostumando com a ideia de viajar, essa compra vai deixando de ser tão importante, não que ela não compre, mas ela não fica tão ansiosa com essas compras, ela vai comprando cada vez menos lembrancinha, porque ela vai divulgando menos que está indo viajar. Mas ela acaba comprando muito também coisas que não são tão óbvias. Então, ela acaba passando distante das lojinhas mais óbvias e vai para galerias. Ela acaba, ou então ela entra nessas lojas, mas ela vai para aquela parte onde tem produtos mais específicos, mais elaborados, mais caros, né? Então é um público que você tem que conquistar melhor. Ele não vai ser tão óbvio na sua compra, né? São pessoas que vão querer, são essas que vão querer saber a história do produto, a relação com o artesão, vão querer, mesmo que seja mais cara, aí não tem problema. E aí você vê que tem muita gente que você vai visitar e a casa é cheia de coisa diferente, tem um tapete diferente, a pessoa fala, eu trouxe esse tapete do Marrocos, esse quadro aqui eu trouxe de tal lugar. E não tem nada ali tem o nome do local. Aquilo tudo, quem sabe, é a pessoa que trouxe. Por quê? Porque quanto mais experiente o turista, mais preocupado com a sua própria história na viagem e não em mostrar para os outros, tá? Então, por isso que é uma grande abrangência de produtos, mas também uma abrangência muito grande de públicos. E é importante na hora de você apresentar os seus produtos na sua loja, na sua feira, na sua banca, na feira, que você tenha produtos para todos esses tipos de pessoas, né? As pessoas que já têm mais vivência e que não estão muito preocupadas com a marca, para pessoas que querem a marca, querem caneta estampada, querem a camiseta, o chaveiro, né? E também as pessoas que vão trazer de presente, as pessoas que vão comprar produtos para si. Então, a abrangência realmente é muito grande, tá? Então, esse mercado, né, no início da minha fala, eu comentei, souvenir parece uma coisa muito óbvia. Parece óbvia quando a gente não explora e analisa o tamanho que é esse mercado. Então, quando a gente vai falar de planejamento turístico, é importante que a gente pense nos produtores como pessoas que colaboram com o fortalecimento da imagem do destino e colaboram com o entretenimento dos turistas, porque comprar faz parte da experiência turística. Então, a gente tem que pensar na organização dos atrativos e tudo mais, mas pensar que precisa ter espaço para as pessoas comprarem, porque as pessoas têm expectativa com isso e elas anseiam por isso e realmente ficam frustradas. Então, imaginar lojas para os turistas, eu já ouvi a gente dizer, é a exploração dos turistas, né? A minha forma de ver não é essa. Por quê? Porque os turistas gostam de fazer essas compras, eles sentem que é importante, tá? Então é bem bacana mesmo pensar que os atrativos turísticos precisam ter produtos para os turistas, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma pergunta aí. Bom, eu acho que não tem perguntas, as pessoas participaram, eu não fui comentando, mas eu li bastante comentários de vocês, falando sobre produtos que vocês trouxeram. Eu acho bacana falar de souvenir, porque a gente acaba falando da nossa própria vivência em viagem, né? A gente olha para nossa casa, sempre tem uma coisa ou outra que a gente trouxe e a gente sempre lembra do destino. Então, o souvenir acaba sendo um objeto que representa de uma forma muito afetiva o destino visitado. E é essa a grande riqueza desse tipo de produto, e por isso a gente tem que trazer aí no planejamento turístico, trazer os produtores assim com a gente mesmo, para que eles trabalhem colaborando com esse consumo. Tá bom, pessoal? Agradeço pela participação de vocês, o vídeo vai ficar aí disponível, e quem tiver dúvidas, entre em contato aí pelo meu Instagram. Então, muito obrigada. Eu quis fazer um vídeo rapidinho, porque eu sei que o horário não é muito propício, mas eu espero ter colaborado aí com vocês, tá bom? Até a próxima live. Tchau, tchau.